Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Eva disse: com o auxílio do Senhor. Então Adão e Eva ainda conheciam a Deus. E Deus ainda os ajudou. Mas eles não encontraram Deus como haviam feito no jardim. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Não sabemos por que a oferta de Caim não agradou a Deus. Estas são duas razões possíveis. Primeira, talvez o motivo tenha sido que Caim não ofereceu um animal. Mais tarde, as pessoas mataram ovelhas ou vacas como ofertas a Deus. Essas ofertas eram importantes porque eram sinais da morte de Cristo. Cristo morreu como uma oferta a Deus. Segunda, mas, se esse fosse um motivo, provavelmente também havia outro motivo. Deus viu que Abel confiava nele. E Deus viu que Caim tinha maus pensamentos em sua mente. Não podemos servir a Deus se tivermos coisas más em nossas mentes. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim ficou com raiva. Isso foi uma coisa má, mas Deus não o acusou. Em vez disso, Deus se ofereceu para aceitar Caim. Então, quando fazemos coisas erradas, Deus não nos acusa. Em vez disso, Ele nos pede para voltarmos para Ele. Se fizermos isso, Ele nos aceita. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Adão e Eva não obedeceram a Deus. Essa foi a primeira má ação. Então Caim cometeu outra má ação. Depois disso, coisas más se espalharam pela terra. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão. Onde está seu irmão Abel? Deus sabia o que Caim tinha feito. Ele sabia que Abel estava morto. Mas Deus queria que Caim falasse com ele sobre isso. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Caim merecia morrer, mas Deus não matou Caim. Em vez disso, ele mandou Caim embora para que Caim não matasse mais ninguém. E Deus protegeu Caim para que ninguém mais matasse Caim. Assim, Caim poderia pensar na má ação que havia cometido. Ele poderia estar realmente arrependido e Deus o perdoaria. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Caim não se arrependeu. Ele pensou em si mesmo. Ele não pensou em Abel, a quem havia matado. Mas Deus ainda protegeu Caim porque ele poderia se arrepender mais tarde. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Este versículo nos diz que havia outras pessoas na terra além de Adão, Eva e Caim. Adão e Eva tiveram outros filhos. Uma filha de Adão e Eva tornou-se esposa de Caim. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim afastou-se da presença do Senhor. Deus está em toda parte. Deus estava em Nod. Portanto, Caim não escapou de Deus quando foi para Nod. Mas Caim deixou Deus fora de sua vida. É isso que este versículo significa.
Se dermos honra a Deus, Ele estará conosco em todos os lugares. Mas se praticarmos más ações, podemos nos afastar de Deus. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Caim certamente teve muitos outros filhos e filhas antes de construir a cidade. Ele construiu a cidade depois de morar em Nod por muitos anos. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Este Enoque não é a mesma pessoa que Gênesis 5, 18 a 24 menciona. E este Lameque não é a mesma pessoa que Gênesis 5, 25 a 31 menciona. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra, Zilá. Deus havia dito, um homem e sua esposa se unem. Então as duas pessoas se tornam uma só carne. Portanto, Deus pretendia que um homem tivesse apenas uma esposa. Lameque foi o primeiro homem a ter mais de uma esposa. Após esse período, Abraão teve uma esposa extra. E Jacó se casou com Lia e Raquel, além de duas esposas extras. Deus não disse em Gênesis que casar com mais de uma esposa era errado. Mas isso causou muitos problemas. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Harpas e flautas são instrumentos musicais. Uma harpa tem muitas cordas. Produz som quando alguém toca nas cordas. Uma flauta é um tubo com furos. Produz som quando alguém sopra ar através de um buraco. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Não sabemos se esta lista de nomes está completa. Talvez deixe de fora alguns nomes. A palavra filho na Bíblia às vezes significa neto, e às vezes significa descendente. Por exemplo, Jesus foi chamado de filho de Davi. Mas houve muitos pais e filhos entre o rei Davi e Jesus. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Lameque repetiu o que Deus havia dito sobre Caim. Mas Lameque disse que puniu com mais severidade do que Deus. Ele quis dizer que era mais forte do que Deus. Lameque estava orgulhoso disso, mas Deus não o puniu imediatamente. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete significa dado. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Os homens começaram a orar ao Senhor. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles conversaram com Deus. Então a sua má ação os separou de Deus. Caim se afastou de Deus e por isso não orou. Abel poderia ter orado, mas estava morto. Mas Sete, Enos e outras pessoas oraram. As pessoas voltaram a falar com Deus.